conteúdo de hoje é sobre alta tecnologia. E para falar sobre isso eu trouxe nada mais, nada menos do que a doutora Geórgia, especialista em alta tecnologia. Vamos falar sobre associação de técnicas, combinação para potencialização dos resultados na harmonização orofacial. Seja muito bem-vinda, doutora Geórgia. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você e trabalhar com você. O prazer é todo meu. Para quem não conhece, nós trabalhamos no Instituto Andréa Perlingeiro, agregando técnicas, procedimentos de alta tecnologia, de alta performance, para potencialização dos resultados da harmonização orofacial, sempre com muita naturalidade, segurança e tecnologia. Então, hoje em dia no mercado nós temos diversos equipamentos à nossa disposição e precisamos saber fazer o bom uso, personalizando sempre os nossos tratamentos. Então, para isso, trouxemos a doutora Geórgia e vamos começar pelo ultrassom microfocado. Vamos falar um pouquinho sobre o Ultraformer MPT? É o que a gente ama trabalhar, né? Quando a gente fala de alta tecnologia, eu falo que a tecnologia tira do corpo da gente aquilo que a gente tem de melhor, né? Que é a gente cuidar do banco de colágeno, a gente aumentar esse banco de colágeno, claro, fazer associação com os produtos, né? Mas a gente poder, na verdade, distribuir aquilo que a gente tem de melhor, né? O ultrassom microfocado é um dos ultrassons que a gente trabalha para fazer esse banco de colágeno. E a diferença de um ultrassom microfocado para um ultrassom MPT é o ponto de coagulação que ele consegue distribuir, tirar de dentro do organismo. Antigamente a gente só trabalha com Ultraformer, claro que tem outros ultrassons microfocados no mercado, mas quando a gente fala de tecnologia de ultrassom microfocado, eu posso falar que esse é um dos melhores, né? Porque a gente que trabalha com tecnologia vai, na verdade, experimentando todos para poder trazer para o paciente aquilo que há de melhor. A diferença de um para o outro, né? A gente trabalhava com 3, ele faz um pico de coagulação de 70 pontos, né? Para causar o processo inflamatório mesmo dentro do organismo, para o organismo fazer o estímulo de colágeno e elastina. E o MPT tem essa diferença, que ele faz um pico de coagulação de 300, 400 vezes mais do que o 3. E quando a gente fala do MPT, ele tem um modo diferente que a gente pode utilizar para aqueles rostinhos mais pesados, né? Para os rostinhos com um pouquinho de gordura, a gente trabalha a parte de papada, que incomoda muito, e o consumo de produto não adequado, né? A gente pega muita paciente, a Andréia está aqui, ela é especializada na parte, né, dos produtos, pacientes que vêm de outros lugares com excesso de produto, então a gente consegue consumir esse produto com tecnologia. Então, também é uma outra maneira da gente trabalhar e ajudar os pacientes. Então, vejam bem, a gente fala sobre a combinação, sobre a evolução desses equipamentos. Aqui no nosso instituto, a gente iniciou trabalhando com o Ultraformer 3, que já era assim um sucesso. Hoje, com a evolução da ciência, das técnicas, da tecnologia, eu não abro mão da Geórgia e do ultrassom microfocado, do Ultraformer MPT, justamente por essa entrega maior, ou seja, 300 a 400 vezes a mais de entrega, potencializando os resultados principalmente para os pacientes que possuem faces pesadas. E isso é muito comum em pacientes no período principalmente da menopausa, quando a gente vai tendo uma distribuição, uma redistribuição do volume da gordura facial e também associada à atrofia, à perda óssea. Porque quando a gente perde osso, a gente tem um desabamento, a gente fala que a gente vai derretendo e a gordura da face, ela vai sendo distribuída por outras áreas essas indesejadas. Então, a alta tecnologia, ela vem sim para enxugar, né, Geórgia, essa gordura. Muito. Ela, através do grampeamento, que a gente fala do equipamento de ultrassom, que ele entra fazendo esses pontos de eletrocoagulação, a gente fala desse enxugamento da gordura, principalmente nessas faces pesadas. Por isso, como a doutora falou, a gente precisa personalizar
Os excessos, a gente tem pavor de excessos de produto, a gente simplesmente aplica produtos aqui no nosso instituto somente como um refinamento e também com a proposta de bancos de colágeno, seguindo a evolução na tecnologia e nos baseando também nas evidências científicas. Então esse equipamento é maravilhoso, a gente pode trabalhar em diversos tipos de rostos, com propostas diferentes, porque nós temos protocolos diferentes. Específicos para cada paciente. A gente tem muito essa preocupação. Cada paciente é único, né? Cada um tem uma queixa principal e a gente quer entregar para o paciente aquilo que está incomodando, o resultado para aquilo que está incomodando. Então a gente tem o cuidado de fazer a anamnese antes e trabalhar de acordo com o que o paciente precisa. O MPT ele tem 2 modos, que a gente pode trabalhar tanto para afinamento como só para banco de colágeno. Por isso que a gente precisa personalizar o nosso atendimento. E aqui nós buscamos sempre por essa personalização, seguindo uma proposta que a gente considera como Quiet Beauty, que é aquela beleza leve, natural. A gente tem o Portrait Beauty, que é aquela beleza de porta-retrato que a gente vê muito comumente na rua, muitos pacientes engessados como um porta-retrato. A gente tem a filosofia dessa delicadeza, da naturalidade, por isso é que, como somos únicos, nós vamos personalizar os casos de acordo com a demanda de cada paciente. Então essa é uma das tecnologias presentes aqui no nosso instituto, com propostas diferentes, propostas de afinamento de face, propostas de bancos de colágeno, é um dos equipamentos que a gente tem à disposição de cada um de vocês, mas nós temos também outras possibilidades. Nós temos os lasers, agora eu acho que a gente podia falar um pouquinho do Lavian para eles. Muito bacana, né? É o que eu falo, quando a gente faz o banco de colágeno lá dentro, é o presente. E o laser Lavian é aquilo que a gente vê por fora, então eu falo que é o papel de presente. A gente tem que tratar a nossa pele como um todo, lá dentro e por fora, aquilo que a gente vê também. Então a gente consegue fazer o Lavian em diversas patologias, né? Melasma, fechamento de poros, qualidade de pele. Ele faz sim o estímulo de colágeno, mas um pouquinho menos para rugas finas de expressão, né? Então quando a gente faz uma sequência de tratamento com o Lavian, quando você vai aplicar um produto, esse produto dura muito mais, porque a sua pele está tratada, né? E eu falo que o pós do Lavian, ele é muito tranquilo. Pra gente, mulheres corridas, né? Que a gente trabalha e cuida de casa e tem o nosso dia a dia, a gente não pode ficar parada dentro de casa se recuperando de um procedimento estético. Quem dera se todo mundo pudesse, né? Seria ótimo. Então, quando a gente faz um processo com o Lavian, né? Claro que para cada um a gente trabalha ali, faz o laser, né? Vai ficar um pouquinho irritado, vermelhinho no dia e no outro dia, vida normal, né? O rosto não vai ficar descamando, você não vai ficar com o rosto machucado, então a gente consegue voltar à nossa rotina muito mais rápido. E ele entrega aquele glow da pele que a gente fala, né? É o que eu falo, os filtros daqui a pouco vão acabar, então a pele tem que estar tratada. Então ele consegue aumentar a luminosidade da pele, né? E dar aquele glow bonito que todo mundo quer. Perfeito, é isso. Esse laser, para quem não conhece, o Lavian é um laser de túlium, é um laser subablativo que trabalha naquela primeira camada da pele. Então, como a gente personaliza e a gente não esquece que a gente tem como se fosse o prato de um bolo com diversas camadas. Então, na parte superficial da pele, que seria aquele glacê inicial de um bolo, a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar com lasers, com peelings, com infusão transdérmica, com uma série de tecnologias à nossa disposição para melhorar exatamente o que a doutora falou, para melhorar o viço, o glow, o brilho. A gente quer conjugar tecnologias, pouco produto em cada camada dessas do bolo, como eu passei para vocês. E o Lavian, ele é um laser que ele não retira o paciente do convívio social. Por ele ser subablativo, o paciente se recupera, ele sai com um pouco de eritema, com o rosto discretamente avermelhado, mas ele está apto para participar de qualquer atividade social que tenha. Ele não tira o paciente realmente do mercado.
Então isso é muito interessante porque, pelo que a gente observa, né, Georgia? A gente observa que os pacientes eles estão procurando procedimentos em consultório, em clínica, mas procedimentos que não retiram eles realmente do mercado, das atividades diárias. Eles se preocupam inclusive em perguntar: que horas eu posso fazer atividade física? Eu posso hoje à noite ir para uma festa? Posso ir a um casamento no final de semana? Então hoje em dia a gente está abrindo mão de determinados recursos que a tecnologia nos traz para beneficiar os nossos pacientes e também optando por procedimentos menos invasivos, menos traumáticos, prezando dessa forma pela naturalidade, pela recuperação e pela segurança dos pacientes. Claro que a gente consegue trabalhar com eles de uma maneira mais forte, né? A gente consegue trabalhar estria, cicatriz, né? A gente consegue. Quando a gente pega um equipamento, a gente revira ele de cabeça para baixo e cria os protocolos. Conseguimos, mas a venda dele é muito isso, vida normal, né? Vida perfeito, normal, perfeito. Então, com esse mesmo equipamento subablativo, a gente tem possibilidade, sim, de entregar uma energia maior. Para propostas diferentes, para tratamentos mais invasivos, se for o caso, como tratamentos de abordagem de estrias. Meu filho mesmo, a doutora Georgia, aplicou já em algumas sessões para tratamento de estrias provenientes do crescimento. O Rafael, adolescente, cresceu muito rápido e desenvolveu estrias nas costas. Então, mais uma possibilidade de entrega dessa tecnologia para vocês.